Oi, Pai do Senhor, irmãos. Irmão José Francisco, canal Porta Estreita. Glória a Deus. Trago uma palavra da parte de Deus, tá bom, irmão? Aqui no livro de Lucas. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 16, a partir do 1. Vou fazer uma oração antes, tá? Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, te apresentamos, meu Deus, nossas vidas e a vida de todo aquele que está ouvindo. O Senhor venha falar conosco através do Teu Espírito Santo, através da Tua Santa Palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo 16, a partir do 1. Parábola do mordomo infiel. E dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando-o, disse-lhe: que é isto que ouço de ti? Dá contas da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. E o mordomo disse consigo: que farei? Pois o meu senhor me tira a mordomia, cavar não posso, de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer, para que quando for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas, chamando a si cada um dos devedores do seu senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Disse ao primeiro: quanto deves a meu senhor? Ele respondeu: 100 medidas de azeite. E disse-lhe: toma a tua obrigação e assenta-te, e já escreve 50. Disse, pois, a outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 alqueires de trigo. Disse-lhe: toma a tua obrigação e escreve 80. E louvou aquele senhor o injusto mordomo por haver procedido prudentemente, pois os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo: granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, os recebam eles nos tabernáculos eternos. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Jesus Cristo está contando uma parábola aos seus discípulos. Mas a Bíblia diz que os fariseus também estavam presentes. E também tinha uma multidão ouvindo esse discurso de Jesus. Jesus disse que um homem rico tinha um mordomo. O homem rico dessa história, irmãos, é Deus. E quem é o mordomo? O mordomo de que Jesus Cristo falava era Israel. Porque Israel tinha acesso à lei de Moisés. Israel tinha a promessa eterna. Israel era o mordomo que devia distribuir as bênçãos de Deus para todos. Mas Israel resolveu roubar a Deus. A Bíblia diz em Isaías 42:8, está escrito lá: a minha glória, pois, não darei a outrem, nem o meu louvor às imagens de escultura. Israel era um mordomo de Deus. O mordomo, irmão, é aquela pessoa que cuida da casa. Lembra de José lá no Egito? Ele era mordomo de Potifar. Tudo estava na mão de José. Então o mordomo aqui das riquezas eternas era Israel. Então a Bíblia está dizendo aqui que o homem rico ficou sabendo que o mordomo era infiel, estava roubando o seu senhor. Então Jesus está contando a parábola
que o seu senhor ficou sabendo que aquele mordomo era infiel. Os fariseus, irmão, queriam uma glória para eles. Os fariseus fizeram da casa de Deus um covil de ladrão. Lembra que Jesus Cristo entrou no templo? E quando entrou lá, estava vendendo e cambiando coisas dentro do templo. Ele pegou um chicote e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo. Pois é, Israel estava assim. Estava buscando as coisas da terra. Israel era um mordomo infiel. Então a Bíblia diz que Deus pede conta daquele mordomo. Quando Jesus chegou, a Bíblia diz que ele viu uma figueira que não tinha frutos. Jesus estava com fome e ele passou por aquela figueira, só tinha folha. E ele foi atrás de algum fruto e a Bíblia diz que só tinha folha. Ele amaldiçoou a figueira, porque só tinha folha. No caso, só tinha folhas, não tinha fruto. Deus enviou vários profetas a Israel e depois ele enviou o filho. E a Bíblia diz que eles mataram os profetas, apedrejaram os profetas. Aí Deus envia o próprio filho para ver se eles tinham respeito ao próprio filho. E Jesus diz na parábola, uma outra parábola, que eles pegaram o filho, levaram para fora da vinha e mataram. Então o mordomo infiel era Israel. Israel era para estar evangelizando os gentios. Israel era para estar fazendo a obra de Deus, distribuindo os bens eternos. Mas não fez isso. Israel estava comprando e vendendo. Israel estava enriquecendo e não estava cuidando das ovelhas. Eram injustos, juízes injustos. Então a Bíblia diz que o mordomo infiel, ele disse: eu não posso cavar e de mendigar tenho vergonha. Então ele diz: já sei o que eu devo fazer. Lucas 16:4. Eu sei o que hei de fazer para quando for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. Chamando a si um dos devedores, do seu senhor, disse o primeiro: quanto deves a meu senhor? Ele respondeu: 100 medidas de azeite. E ele lhe disse: toma a tua obrigação, assenta-te e escreve 50. E depois, chamando o outro, disse: quanto deves o meu senhor? Ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E disse-lhe: toma a tua obrigação, escreve 80. E louvou aquele senhor injusto. E louvou o seu senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente. Porque os filhos do mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo, irmão, que nós que temos a Bíblia, agora passando para a igreja, nós que temos a lei de Deus, os conhecimentos de Deus, devemos conquistar amigos. Porque quando nós morrer e passar desse mundo, nós temos que ser recebidos nos tabernáculos eternos. Então ele está dizendo: enquanto você tem condição de evangelizar, enquanto você tem condição de falar de Deus, de pregar o evangelho, use as suas riquezas, usem o que Deus está te dando, aquilo que você recebeu de Deus, para granjear amigos, para que quando você for despojado deste mundo, você perder a sua vida, depois da morte, você seja recebidos nos tabernáculos eternos. Então, nós hoje somos mordomos. Nós temos
a palavra de Deus. Nós temos o Evangelho, a promessa. O que ele está dizendo? Granjeiem amigos. Louvado seja o nome do Senhor. Com as riquezas que Deus está te dando. Ou seja, nós pegamos aquilo que Deus nos dá. O que Deus nos dá? A vida, o fôlego da vida. Deus nos dá saúde, condição de trabalhar para o Senhor. Nós somos mordomos. Então ele está dizendo, ele louvou, porque aquele mordomo, usando a riqueza do seu Senhor, ele era injusto. Ele granjeou amigos, para quando aquele seu Senhor tirasse dele a mordomia, aquele homem tivesse lugares para ser recebido. Aquelas pessoas que foram favorecidas pelo mordomo infiel, depois que ele foi desapossado, tirado da sua mordomia, aonde ele passava, ele tinha amigos. As pessoas diziam assim, rapaz, naquele dia você me fez um favor, né? Eu devia 100 medidas, você mandou eu escrever 50, eu paguei só 50. Então, vem aqui na minha casa, vem almoçar. Você está precisando de alguma coisa? Está precisando de um emprego? Vem trabalhar comigo. Então, aquele homem, usando as riquezas, as posses do seu patrão, ele granjeou amigos. Mesma coisa nós, irmão. Nós temos que granjear amigos, para quando nós perder a nossa vida, passar dessa para melhor, como diz o mundo, né? Nós passar dessa para melhor. Quando a pessoa morre, a gente seja recebido no céu. Então a gente tem que usar a nossa vida, o nosso conhecimento, o pouco conhecimento que a gente tem da palavra, para que ganhar almas para Deus, andar em justiça, para que quando nós morrer nesta vida, a gente seja recebido no céu. A Bíblia diz que o Senhor, aquele Senhor, louvou a astúcia daquele mordomo infiel, que pegou a riqueza que não era nem dele, era do seu patrão, e granjeou amigos. E ele disse, ele louvou porque os filhos deste mundo são mais prudentes do que os filhos da luz. Está aqui, Lucas 16, a partir do 8. E louvou aquele Senhor injusto, louvou aquele Senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Eternos. Quem é fiel no mínimo também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo também é injusto no muito. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está dizendo, irmão, a gente tem que granjear amigos. Nós temos que ser amigo de Deus. Usar aquilo que Deus está nos dando para granjear amigos eternos. Para que quando a gente partir desta vida, nós possa ser recebidos no céu. Você entendeu, irmão? Então use a tua vida, a tua saúde, o teu tempo, até o teu dinheiro. Compre folhetos. Saia por aí distribuindo folhetos.